Vamos, amigos, nos concentrarmos em Jesus, pedir a Ele que a sua vida seja o exemplo maior para as nossas vidas, que possamos ter a mente aberta, o coração limpo, para receber os seus ensinamentos que nos são ofertados em todos os momentos dos nossos dias. Que Jesus permaneça sendo o nosso maior exemplo, a maior busca de nossas vidas, que possamos estar sempre em seu caminho, trilhando conquistas, vitórias, almejando chegar perto do nosso Mestre maior, da sua luz, do seu brilho. Que Jesus, juntamente com os nossos amigos, espíritos benfeitores, possam estar conosco, nos orientando, nos protegendo, nos dando coragem e ânimo para seguirmos nesse caminho. Obrigada, Jesus, agradecemos do nosso coração todas as oportunidades que temos para nos tornarmos espíritos melhores, em evolução. Esteja sempre conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bom. Oi, Eliana. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos lá. Vamos compartilhar o texto. Vamos dar o nome da Eliana. Está o texto aqui junto? Já está aí. Não sei como é que vai compartilhar. Isso. A Adriana pode ler o texto para a gente? Vocês estão vendo. Vocês estão vendo o texto? Eu disse Adriana, né? Isso. Ah, então tá. É que eu não entendi direito o nome. Então tá, vou começar, gente. Está todo mundo ouvindo bem? Todo mundo ouvindo bem. Então tá, vamos lá. Ideias inatas. Encarnado, conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Guarda vaga lembrança, que lhe dá o que se chama ideias inatas. Não é, então, quimérica a teoria das ideias inatas? Não, os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem. Liberto da matéria, o espírito sempre os tem presentes. Durante a encarnação, esquece-os em parte, momentaneamente. Porém, a intuição que deles conserva lhe auxilia ao progresso. Se não fosse assim, teria que recomeçar constantemente. Em cada nova existência, o ponto de partida para o espírito é o em que, na existência precedente, ele ficou. Grande conexão deve então haver entre duas existências consecutivas? Nem sempre tão grande quanto talvez o suponhas, dado que bem diferentes são, muitas vezes, as posições do espírito nas duas, e que no intervalo de uma a outra pode ele ter progredido. Qual a origem das faculdades extraordinárias? Eu pulei alguma coisa? Ah, não, tá certo, né? O texto subiu, eu me confundi, gente, desculpa. Qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, o das línguas, do cálculo e etc.? Lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas de que ela não tem consciência. Donde queres que venham tais conhecimentos? O corpo muda, o espírito, porém, não muda, embora troque de roupagem. Eita, Juliana, obrigado. E Paula, pode continuar, Paula? Posso sim. Pode o espírito, mudando de corpo,
Perder algumas faculdades intelectuais e deixar de ter, por exemplo, o gosto das artes? Sim, desde que conspurcou a sua inteligência ou a utilizou mal. Depois, uma faculdade qualquer pode permanecer adormecida durante uma existência, por querer o espírito exercitar outra, que nenhuma relação tem com aquela. Esta, então, fica em estado latente, para reaparecer mais tarde. Dever-se-ão atribuir a uma lembrança retrospectiva o sentimento instintivo que o homem, mesmo quando selvagem, possui da existência de Deus e o pressentimento da vida futura? É uma lembrança que ele conserva do que sabia como espírito antes de encarnar. Mas o orgulho, amiudadamente, abafa esse sentimento. Serão devidas a essa mesma lembrança certas crenças relativas à doutrina espírita que se observam em todos os povos? Esta doutrina é tão antiga quanto o mundo. Tal o motivo por que em toda parte a encontramos, o que constitui prova de que é verdadeira. Conservando a intuição do seu estado de espírito, o espírito encarnado tem, instintivamente, consciência do mundo invisível, mas os preconceitos, vastas vezes, falseiam essa ideia e a ignorância lhe mistura a superstição. Perfeito, obrigado, Paulo. Eliana, pode ler o texto seguinte? Posso sim. Memória além túmulo. Automaticamente, por força da lógica, elege o homem na contabilidade uma das forças de base ao próprio caminho. Contas maiores legalizam as relações do comércio e contas menores regulamentam o equilíbrio do lar. Débitos pagos melhoram as credenciais de qualquer cidadão, enquanto que os compromissos menosprezados desprestigiam a ficha de qualquer um. Assim também, para lá do sepulcro, surge o registro contábil da memória como elemento de aferição do nosso próprio valor. A faculdade de recordar é o agente que nos premia ou nos pune ante os acertos e os desacertos da rota. Desta forma, se os atos louváveis são recursos de abençoada renovação e profunda alegria nos recessos da alma, as ações infelizes se erguem além do túmulo por fantasmas de remorso e aflição no mundo da consciência. Crimes perpetrados, faltas cometidas, erros deliberados, palavras delituosas e omissões lamentáveis esperam-nos a lembrança, impondo-nos em reflexos dolorosos o efeito de nossas quedas e o resultado de nossos desregramentos, quando os sentidos da esfera física não mais nos acalentam as ilusões. Não ouvideis, assim, que além da morte, a vida nos aguarda em perpetuidade de grandeza e de luz, e que nessas mesmas dimensões de glorificação e beleza, a memória imperecível é sempre o espelho que nos retrata o passado, a fim de que a sombra, reinante em nós, se dissolva nas lições do presente, impedindo-nos a seguir, desenleados da treva, no encalço da perfeição com que nos acena o futuro. Livro Religião dos Espíritos, Emmanuel, Chico Xavier. Obrigado, Eliana. Nós vamos tirar o artigo, né? Consegue? Muito bom, pessoal. Esse é um texto que nós... Um deles, né? Está no Livro dos Espíritos. Deixa eu subir ele aqui. E o outro é do Emmanuel, né? No livro Religião dos Espíritos. E o tema, né, de base são as ideias inatas. Na verdade, talvez uma das coisas que estejam aí por trás, né, para a gente começar os comentários e o estudo, é a questão da memória, na verdade. Né? E eu acho que se transformam em ideias inatas aquilo que a gente realmente incorporou, né? Aquilo que realmente faz parte do nosso espírito. E
E muitas vezes isso sempre foi um enigma que para muitos de nós parece uma coisa muito simples hoje, né? Mas não é tanto assim, e mesmo para a psicologia do nosso tempo, por exemplo, ou eles vão recorrer a ideias como a genética, e vão dizer, bom, isso é a genética, ou eles vão dizer é o meio ambiente, né? Uma combinação dos dois, e aí nós ficamos com respostas que não são muito convincentes, né? Para entender por que que nós temos o que se chama de ideias inatas, né? Então, a questão da memória, ela é uma das questões que provavelmente o Espiritismo resolveu. Porque a memória, como a doutrina vai nos mostrar, ela não é um atributo do nosso cérebro. Ela é uma propriedade do nosso espírito. O cérebro, ele é a caixa, né, que a gente usa, o computador que a gente usa durante uma encarnação. Mas ele não pode gerar memória, né? E muitas vezes eles vão dizer, mas se afetar lá um pedaço do cérebro, você perde a memória. Sim, é óbvio, né? Nós estamos usando um computador e colocamos nele, provisoriamente, as memórias daquela vida que nós estamos tendo, né? Estranhamente, há pesquisas que vão mostrar, e nós podemos falar depois, né, no curso do estudo, onde essas pesquisas nos levam, mas a doutrina espírita ela vai resolver o problema, né, da questão da memória, e ela vai explicar por que que nós temos, às vezes, 3, 4 crianças numa mesma casa, um gosta de artes, o outro gosta de matemática, um é expansivo, o outro é fechado, retraído, né? Um tem vocação para uma coisa, outro tem vocação para outra, e as ideias inatas, elas às vezes não se apresentam como ideias inatas, né? Eu acho que esse termo a gente vai usar mesmo para quando uma pessoa apresenta características bem definidas. Mas às vezes ela se apresenta como tendência, né? E da onde vem essas tendências, né? Então eu faço essa introdução, mas certamente é um assunto que vai nos levar bem longe. É engraçado, né? Para a gente no Espiritismo é tudo tão claro, né? A gente entende com tanta clareza, né? Que é daí, né? Das outras vidas que vêm essas nossas habilidades, né? E às vezes a gente fica perguntando, tem gente que tem curiosidade, eu não tenho muita não, mas tem muita gente que tem curiosidade, né? Fala, nossa, o que será que eu já fui em outra vida, né? Eu não... Mas às vezes pelas nossas habilidades, assim, dá até para a gente ter uma ideia, assim, já do que a gente pelo menos já talvez tenha estudado, tenha se dedicado, né? Porque às vezes a gente tem algumas facilidades ou dificuldades na vida e não sei, é uma ideia minha, assim. Não sei o que vocês acham. Acho que a providência divina é demais, né? Porque tudo que a gente conquista, tudo que a gente aprende, tudo que a gente desenvolve, a gente mantém, né? E também nós mantemos também aquilo que o lado negativo também, né? A gente mantém também o egoísmo, mantém o orgulho, mantém a vaidade, então tudo a gente mantém. Então tem o momento da limpeza, né? E nem tudo a gente também lembra, nem tudo a gente traz à tona quando está na vida presente. Nem tudo vem à tona, vem, como o texto diz, né? Allan Kardec pergunta aos espíritos se tem coisas que se apagam, né? E os espíritos dizem que as coisas não se apagam, tudo que a gente aprende, que a gente conquista, a gente mantém, mas aquilo que a gente precisa para o nosso desenvolvimento vem, né? Vem de forma natural, como uma tendência, como alguma coisa que a gente gosta muito, alguma coisa que a gente tem muita facilidade. Então, para o nosso desenvolvimento, Deus permite, né, que a gente sinta, né, gostos por alguma coisa específica.
Acho que algo que nos faz pensar muito, né, nessa questão de que a gente adquire as coisas e conhecimentos, todo mundo conhece o caso de Mozart, né? Pequeno, com 7 anos, que já compunha peças assim, de grande de complexidade. Então, que mostra, né, que o que a gente adquire nas outras existências, aquilo é uma aquisição e fica. E em alguns momentos da nossa vida, as coisas aparecem. E quem já conquistou muita coisa, né, quem já evoluiu muito, então se destaca nesse mundo, né, porque aflora as grandes tendências, né, as grandes virtudes, a gente vê pessoas fazendo coisas maravilhosas. Então, são as virtudes que já se desenvolveram e que afloram durante a vida, né? Então, é muito bonito, porque tudo é nosso, tudo que a gente constrói, que a gente adquire, que a gente aprende, vai ficando, né? É uma aquisição nossa. E Isso é justo, isso né? é justo, né? Porque nada é perdido e dá sentido à vida, né? Porque como que a gente pode pensar que a gente faz um esforço danado para estudar, para aprender, para se desenvolver em alguns aspectos da vida e acaba tudo com a morte? Não tem sentido, né? Então, Que alguns nasçam, né, e venham como Mozart, por exemplo, né? alguns nascem com tanta coisa e outros com tão pouco, Sim, né? Então, onde estaria a justiça que ele de Deus é justo, ele não privilegia ninguém, né? Todos têm as mesmas oportunidades de aprendizado e crescimento. Então, mostra também um lado a justiça divina em ação. Interessante que, só para dar um complemento nisso, né, a gente fala que a doutrina tem essa lógica, né? Mas quando a gente olha, por exemplo, para outras doutrinas, seria interessante a gente fazer um tour para ver, né? Como que se explicam as diferenças no protestantismo, no catolicismo, né? Alguém sabe? Alguém poderia explicar para a gente? Dom de Não, só Deus? queria... Oi, Fernanda. Dom de Deus? Pois é, então, aí é que tá, né? Eu só queria, só fiz a pergunta porque eu não queria ficar aqui falando uma coisa que já está no conhecimento de todo mundo, né? Eu pensei nisso, em dizer isso, porque eles falam muito que ou é a vontade de Deus, Deus quis assim, é como se Deus escolhe, né? Na cabeça deles, Deus escolhe para punir e premiar, né? Se conforme, porque isso é a vontade de Deus, ou então, né? Mas não é É, uma questão, né? é mais ou menos isso mesmo, né? É bem simples assim. Só que eles vão colorir isso um pouco, né? Se você ler os textos, por exemplo, eles vão dizer que beleza teria o lírio, né, se só fosse lírio no mundo, né? Nós não saberíamos a beleza do lírio, né? Então, tendo a rosa perto do lírio, fica poético até, né? Uhum. A gente tem, então, Deus fez as diferenças, porque nas diferenças todos nós podemos nos ajudar, todos nós podemos participar, mas qual que é a participação, né, do sujeito que nasceu pobre, miserável, talvez por rico e bonito, se reconhecer rico e bonito, né? Então fica uma coisa meio estranha, né? É um jeito meio estranho de explicar. É Deus que quer e as razões que eles vão dando são razões, né? Então, peraí, você tem uma criança que nasce gênio e capaz de resolver cálculos complicados de matemática ou de tocar piano com 3 anos de idade, e você tem outros que vão passar um retardo mental a vida toda, né? Então, é estranho, né? Seria como um mundo completamente injusto. Então, é belíssima a forma como a doutrina vai resolver isso, né? E não vai só dizer é assim, né? Ela vai nos explicar, ela vai mostrar a justiça que tem por trás disso,
ela vai explicar como que a memória vem de uma encarnação para outra, né? Ela está no perispírito, ela não está no espírito no perispírito, né? Porque nem o perispírito é, né, a sede da memória, ele é também temporário, mas é nele que está, né? E ele que vai impregnar, ele que é a matriz do novo corpo. Então, e a gente vê casos, né? Por exemplo, almas que se revoltam ou que vêm com muitas perturbações do plano espiritual e que não conseguem, por exemplo, esquecer tudo, né? E trazem traumas, trazem medos, trazem... Mas é bacana porque, assim, é o mesmo mecanismo, né? Isso explica tanto o gênio que consegue lembrar as coisas, quanto aquele que às vezes nasce com uma epilepsia, por exemplo, porque tem certas lembranças, ou tem certas memórias, ou tem uma faculdade mediúnica que é acionada por uma presença espiritual negativa, né? Tem, às vezes, pesadelos, porque são memórias que ele trouxe do plano espiritual e que não se apagaram com a reencarnação, mesmo com o peso do corpo. Então, é muito rico como poder explicativo, né? Um outro aspecto que me questiona nesse texto, nessas questões, é a questão da educação, né? Os nossos sistemas educacionais são tão rígidos e engessados. E você vê crianças propensas à música que são enquadrados como as mesmas crianças que gostam de matemática. Você vê crianças que gostam de arte, que têm o seu lado artístico desenvolvido, como crianças que gostam de educação física. Não se leva em consideração as particularidades de cada um, né? E isso vai tão mais além com a divulgação, né? E a prosperidade do espiritismo. Eu acho que, como a gente tem falado tanto, né? Os médicos teriam a ganhar nos seus consultórios, nos seus diagnósticos, se conhecessem um pouquinho da doutrina, os psicólogos e os professores também, né? A gente tem visto, pelo menos aqui no Canadá, eu trabalho na área de educação aqui em Quebec, né, aqui em Sherbrooke, e a gente tem visto cada vez mais e mais diagnósticos de crianças com transtorno de deficiência de atenção, hiperatividade, autismo Asperger, várias outras coisas que, na verdade, são distúrbios de comportamento, né? E que você poderia enquadrar, não estou dizendo que esses diagnósticos são errados ou camuflados, mas você poderia depositar um olhar diferente para isso tudo, né? E não tentar corrigir com medicamentos ou com alternativas que queira fazer essas crianças se tornarem modelos do que as crianças têm que ser, né? Então, não pode ser uma criança que fala muito, não pode ser uma criança que corre muito, não pode ser uma criança que só quer saber de desenhar, não pode ser uma criança que gosta muito de ver o mapa do mundo. Não pode... Então, assim, né? Como a questão da educação se mistura a essa memória inata, né? Porque mais velhos, eu acredito que todos nós, a gente tem acabado soterrando alguma coisa que a gente gostava muito de fazer, alguma coisa que a gente gostava muito de ouvir, porque em algum lugar na nossa infância isso acabou sendo soterrado realmente, né? A gente passa a ser obrigado a decorar geografia ao invés de gostar, de despertar para aquilo. E do mesmo lado que aqueles que gostam muito de geografia e não entendem história, não existe uma compensação, né? É tudo naquela média, assim, de você nivelar pelo igual. Colocar tudo na mesma caixinha, né? Exatamente. Da mesma forma. Exatamente. É um problema sério esse, né? Que nós vamos ter que resolver, né? Não é uma coisa e eu acho, César, que a gente está começando a notar uma diferença nisso tudo, uma mudança ainda pequena, eu acredito, mas que, ao meu ver, está vindo do lado inverso. Nós todos estudávamos para ir para a faculdade, para aprender uma profissão, para ganhar dinheiro, né? Para você manter a sua família, a sua vida e tudo mais. Antigamente não existia internet. Então, o que nós temos visto agora com o desenvolvimento tecnológico
tantas outras novas profissões surgindo e que não precisam necessariamente passar pela decoreba da escola. Porque mesmo na universidade, tem matérias que a gente estuda e que a gente se dedica para passar simplesmente porque vai passar. No Brasil, eu era engenheira, eu tinha que estudar sobre barragens, mesmo se eu não gostava, se eu gostava mais de outro tipo de cálculo. Mas para eu ter o meu diploma de engenheira, eu precisava ter estudado essa parte de barragens. Então, a gente estuda no meia boca para poder ter a nota que precisa e, ok, avançamos. Né? E eu acho que, quem sabe, essa tendência, né, tecnológica de desenvolvimento e tudo mais, com essas novas profissões aparecendo, não chegue a influenciar na questão da educação, no sentido inverso. As pessoas, quem sabe, comecem a se questionar, né? Acho que os problemas vão começar a crescer, como eles estão crescendo, eles vão começar a aparecer, as pessoas da área de educação que tomam decisões vão ter que começar a refletir sobre o que está acontecendo, e aos poucos a gente vai ter que ir criando novas soluções, né? Então, preparar professores para lidar com a realidade de que talvez você tenha que ajustar. Eles não vão saber por que eles vão estar fazendo isso. Talvez adaptar um pouco as coisas, né? Uhum. Mas nós espíritas já poderíamos talvez ter, né? E isso que me deixa às vezes um pouco decepcionado com a nossa talvez a gente poderia já ter passado a ação nisso, né? Criar escolas espíritas onde a gente pudesse vivenciar essa nova pedagogia, né? Então, assim, a gente pode, na verdade, ensinar tudo para uma criança. Você gosta de desenhar, não quer aprender geografia, mas desenha um mapa para mim. Uhum. Né? Ou desenha as roupas dessa cultura, ou desenha um árabe, para eu ver como é que é o árabe. E ele vai fazer o que gosta e vai estar aprendendo, né, ao mesmo tempo. Ele vai ter que saber o que é um árabe, de onde ele vem, o que é o deserto. Então, na verdade, a gente pode, né? A criança, ela está aberta, mas você parte do que ela gosta, do que ela se interessa, do que ela... Exato. E a gente já tem essa percepção mesmo na pedagogia atual, né? Mas nós, espíritas, entendemos o porquê que a criança tem, né, esse foco em alguma coisa e o outro não tem. Né? Por que um tem facilidade numa coisa e o outro tem mais dificuldade? Então, a gente poderia começar da facilidade que tem cada um para que pudéssemos levá-los, né, até onde eles vão ter que vencer certas barreiras, né? Então, é importante também aprender a fazer o que não gosta, também é importante aprender a vencer desafios, mas a gente poderia fazer isso de um jeito, né, mais inteligente, não forçando, não tentando enquadrar, mas partindo, às vezes, até do que eles gostam. Exato. Então, há uma grande mudança ainda para ser feita, né? Esses sistemas escolares gigantescos que a gente vê no mundo, né, com 1.500, 1.700 pessoas, né, alunos numa escola, por exemplo, é uma coisa, não tem como, né? Você vai ver ali numa classe 30 garotos e garotas e realidades completamente diferentes, problemas diferentes, cabeças diferentes, é muito complexo, né? Então, mas aos poucos a gente vai ter que lidar com essa realidade, né? Agora, passemos a outros, né? Vamos abrir outros que queiram partilhar os seus comentários. Eu achei legal também quando ele fala a parte de nem tudo a gente lembra, porque algumas partes são esquecidas, a gente se esquece mesmo para talvez não atrapalhar a nossa existência, né? Isso é interessante. Eu fico imaginando um caso, por exemplo, de um cantor, uma outra encarnação, por exemplo, que se envolveu com drogas, que desviou seu caminho porque virou famoso, porque virou nisso, então ele vem aqui, teoricamente, não sei quando está planejando, não, você não vai cantar, eu não quero cantar, porque se eu cantar eu posso cometer o mesmo erro, então você vê que é interessante, né? Tudo é tudo planejado, tudo é muito grande, tudo é muito... Nosso próprio benefício, né? Interessante. Tem exemplos, né, Fábio, disso. A gente vê pessoas que abusaram da inteligência, né? Grandes advogados no passado que usaram a cabeça, né, para
salvar criminosos, para justificar coisas que não eram justificáveis, que aí nascem, né, com dificuldades para falar, né, ou para guardar as coisas na memória. Tem o caso que a Ivone Pereira conta, né, num dos livros dela, que Chopin dizia para ela que queria reencarnar, que ia reencarnar no Brasil, que queria ser médium, e que para isso, obviamente, ele teria que bloquear a faculdade da música, né, porque ele dizia que ele não fez crimes nenhum com a música, mas ele serviu basicamente os ricos, né, na vida dele. Ele foi um frequentador dos grandes salões, né, dos grandes palácios. Mas, bom, talvez ele seja um pouco duro com ele mesmo, né? Todo mundo hoje tem como patrimônio a música dele, né? É um patrimônio da humanidade. Mas, pessoalmente, ele queria nascer numa condição mais difícil, então, você veja, vai ter que bloquear essa faculdade, né? E, às vezes, a pessoa vai sentir, né, aquelas emoções profundas quando ouve uma música. Ela vai sentir que aquilo tem alguma coisa a ver com ela, né? Mas ele nasce num contexto que, às vezes, não vai permitir que ele possa desenvolver isso. Às vezes, é frustrante também para o espírito. Né? Eu queria voltar no texto aqui do Emmanuel, né? A gente vem, né, para o nosso aprendizado, para o nosso aprimoramento, e essa semana eu fiquei decepcionada lendo um livro de André Luiz, O Sexo e o Destino, e voltando aqui no texto de Emmanuel, quando ele fala débitos pagos melhoram as credenciais de qualquer cidadão, enquanto que os compromissos menosprezados desprestigiam a ficha de qualquer um. A gente tem, né, a gente traz certas memórias, mas muita coisa fica, muitos dos compromissos que nós assumimos ficam no esquecimento, né? Por causa do peso da matéria é tão grande. Então, aquilo que já é uma aptidão, algo muito forte em nós, a gente traz, mas muitos dos nossos compromissos, a gente ficam no esquecimento, a gente vem com algo a ser feito, com resgates a fazer, mas muitas coisas a gente esquece, né? E no livro Sexo e Destino, o André Luiz pergunta para um mentor espiritual lá numa cidade, lá tipo um grande lugar onde eles formam as pessoas, formam os espíritos para virem para o mundo, né? Para a reencarnação. E aí André Luiz pergunta, lá tem varia entre 5 e 6 mil espíritos em formação para reencarnação. E aí André Luiz pergunta desses espíritos, eles têm uma contabilidade de quantos vêm para o mundo e conseguem fazer aquilo que está programado a fazer. E aí ele diz, o mentor disse que de cada 100, somente 18 conseguem cumprir o seu papel, né? Cumprir a sua obrigação, o seu compromisso, né? O compromisso que eles... Normalmente a gente tem um compromisso, né, com os nossos benfeitores, e a gente vem para o mundo para fazer algo, né, para o nosso crescimento, para a gente resgatar algo que já foi feito lá atrás, os nossos erros, mas que de cada 100, somente 18. E que 22 melhoram, os 18, ele diz que 18% passam, né, e conseguem. 22, um pouquinho, né, melhoram um pouquinho, mas que o restante, dos 100, 34 voltam com grandes débitos, assim, mais débitos do que chegaram aqui. Então, essa memória, né, que a gente às vezes não tem do nosso passado, que a gente às vezes não traz porque é para o nosso bem e é também para o nosso crescimento, só que a gente também chega aqui e essa falta de memória, eu acho que também nos impede de avançar. E às vezes eu fico brava, assim, poxa vida, né? Deus precisava mudar e deixar as coisas... poderiam ser um pouco mais fáceis, né? Se a gente tivesse um pouquinho de memória,
É que essa questão que a Giovana levanta, né, a gente está falando de memória, não de perda de memória, né, mas, lógico, está conectado, né? Mas Deus quer saber, você incorporou ou não o conhecimento? Você vai naturalmente na direção da luz ou você ainda vai correr para as trevas? Você vai escolher fazer o bem ou você vai ainda continuar fazendo o mal? E para isso, né, ele tem que nos deixar agir numa situação de neutralidade, né? Ele nos dá um novo começo. Agora, qual seria a nossa chance? E as ideias inatas, elas nos ajudam a perceber tendências, perceber, né, aquilo que já foi adquirido, perceber quais são os problemas que nós temos, né? Então, por exemplo, eu tinha um aluno, muitos anos atrás, não sei o que virou dele, eu tinha um aluno de segundo colegial, né, lá no colégio lá em Catanduva, num colégio técnico, e que era um apaixonado pelos alemães e pelos nazistas. Ele admirava eles, venerava eles, achava o máximo. E você fala, bom, de onde saiu isso, né? Então, todo mundo né, ficava assustado com aquilo, né? Então, assim, as ideias inatas mostram tendências, mostram, né, o que nós trazemos. Essas tendências revelam o que nós acumulamos na alma. Agora, qual seria a nossa chance de vencer? De cumprir esses projetos? Porque para lembrar dos projetos, a gente tem que lembrar da razão dos projetos. Né? Qual seria a nossa chance de vencer? É melhor vir no escuro e tentar a sorte, que aí, se a gente realmente já aprendeu, a gente vai conseguir incorporar e não vai ter mais erro. Ou vir com a lembrança? Será que valeria a pena vir com a lembrança? Será que a gente conseguiria sair do lugar se tivesse lembrança do que fez? Eu acho que é muito mais proveitoso para a gente vir sem essa lembrança do que com a lembrança, porque já pensou você reencarnar numa família que você sabe que na encarnação passada você matou teu pai e tua mãe te matou, por exemplo? Eu acho que traria muito mais prejuízo do que algo de bom para a gente. E aí, aproveitando também, a Netflix, acho que foi a Netflix, lançou uma série, acho que foi esse ano, sobre espiritismo, que tem bastante relato de casos de pessoas que reencarnam e trazem memórias de vidas passadas. Inclusive, tem um caso de um menino de 6 anos na época, que ele lembrava muita coisa da vida passada. Ele tinha morrido na queda de um avião de guerra, e ele sabia tudo, completamente tudo, de aviões de guerra, sem ninguém nunca ter explicado nada para ele. É bem interessante, quem puder assistir. Qual que é o nome, Cristiano? Eu não lembro o nome, eu posso procurar, depois eu mando no grupo. Tá, beleza, interessante. A gente vai vendo que tá aí, né? As pessoas estão falando. É interessante, né? Você vai continuar, César, desculpa. Falar. É interessante esse fato que você levantou, né? Porque as ideias inatas, elas são tanto o lado positivo como o negativo nosso, né? O positivo vem à tona para que a gente aperfeiçoe. Agora, o negativo, muitas vezes a gente nega. E a gente acusa os espíritos obsessores de nos atrapalhar. Sendo que, na verdade, não são os obsessores. São os débitos nossos do passado que nós precisamos reajustar. Então, na primeira parte do texto, nós lemos que essas ideias inatas vêm à mente quando o espírito se liberta do corpo. E isso não acontece só no momento da morte, mas no momento do sono. E se nós pedirmos para a espiritualidade nos auxiliar, para que a gente possa ir se lembrando, porque eles sabem até onde é o nosso grau de envolvimento e até onde isso não nos vai comprometer negativamente de se lembrar do passado. Eles vai se relatando através dos sonhos, que a gente vai ficando atento, vai sinalizando para nós coisas que nós precisamos lidar, que são geralmente as coisas negativas, né?
Às vezes a gente sonha com situações que a gente fala assim, nossa, tive um sonho, foi tão real. Na verdade, foi um desdobramento. Você esteve no teu passado, você ali viu e tenta retirar daquilo o que é que veio sinalizar para você aquele sonho, né? E geralmente as ideias ruins que nós trazemos, que nós precisamos aprimorar e aperfeiçoar, às vezes a gente fala, como que eu vou lidar com isso? Né? Então é aquela famosa pergunta, isso faz bem para mim? Se eu agir dessa maneira, isso faz bem para mim? Porque às vezes a gente é orgulhoso e não percebe, né? 99% das vezes, né? Isso faz bem para mim? Faz. E para o meu próximo? E para a sociedade onde eu vivo? E para a humanidade? Então, a partir do momento que eu estendo a minha atitude em direção ao próximo, eu tenho a resposta. Se aquela minha conduta, ela é uma conduta corretiva, ou se eu ainda estou persistindo em alguma coisa que ficou marcado e que eu ainda não estou sabendo lidar. E vai surgindo oportunidades, mas a gente tem que querer, a gente tem que pedir, porque quantas vezes a gente viu nos evangelhos, Jesus para e ora, ele parou para orar a Deus. Se ele e o Pai eram um, como é que ele precisava parar para ele orar? Mas é a atitude de humildade, de se colocar em conexão com a parte espiritual e pedir o auxílio, que é isso que nós precisamos, né? Então, nós sabemos que está tudo gravado na nossa consciência, basta a gente acessar, né? E essas ideias inatas é isso. Você tem aptidão para um monte de coisas, você fala assim, mas eu tenho que aprender todas as outras, porque eu vou precisar estagiar em todas essas áreas. E eu preciso apagar esses débitos, né, do passado. Então, com o auxílio da espiritualidade, eu consigo fazer esse processo evolutivo até onde estiver programado nessa encarnação, né? Porque a gente tem uma programação também que nós não vamos poder superar. Ainda vai ficar faltando muita coisa, né? Mas existe uma programação. E as oportunidades que nos acontecem no dia a dia é uma maneira, as contrariedades, né? É uma maneira de nós exercitarmos isso, que é onde nós estamos em débito e nós precisamos se reajustar. Então, se nós olharmos como as coisas que acontecem negativamente, né, para impedir ou para atrapalhar aquele processo, daquela ideia que nós estamos evoluindo, ali tem algo que nós precisamos parar com detalhe e observar e ver o que é que nós podemos aproveitar dessa oportunidade. Aí a gente dá continuidade na nossa ideia. É muito complexo, né? Como a Fernanda falou, o professor, ele detecta o aluno com TDAH. É lindo falar que o aluno tem TDAH, né? Então, aí o que acontece? Vai no psiquiatra, o psiquiatra dá o diagnóstico, vai no neuro, ele fecha o diagnóstico, mas não tem um professor espírita que pode dar essa continuidade, né? Ele indica psicoterapia. Por quê? Porque a mãe não dá conta da criança, né? Então, assim, já chegou para mim crianças com a deficiência. E aí eu vou esclarecendo a mãe dentro da medida do que ela pode fazer o entendimento da situação. Mas aí o psicólogo, o psicoterapeuta, o neurologista, se fossem todos com um pensamento espírita, é lógico que a reconstrução daquele ser seria muito mais rápido, né? Mas ainda precisamos pensar, viu, César, na escola, com os professores espíritas, todo mundo espírita, para poder auxiliar as crianças, porque assim, a gente percebe que os últimos que estão nascendo agora são espíritos bastante evoluídos. Eles têm, assim, um desenvolvimento muito rápido, a inteligência é muito rápida, mas a moral é que está com problema. Então, é onde nós temos que trabalhar. Então, quando chega algum cliente para mim e fala assim, nossa, eu estou grávida, eu olho, não sei se eu falo parabéns, eu falo que pena, porque é complicado você explicar que, olha, o comprometimento seu com esse ser é de bastante devotamento. Mas será que vai nascer uma criança agitada? Não sei. Aí a gente vai te ajudando a como reconstruir isso, porque às vezes eu acompanho a criança, né? Depois, quando fica adolescente, eu falo assim, se vocês me verem na rua, fala que não conhecem, não vão me chamar de velha, né? Mas eu acompanho criança desde pequeno. Na escola,
e eu faço um vínculo do professor com a mãe e com a criança. Então, a gente consegue fazer uma reconstrução, um olhar diferente para aquela criança. E isso é muito produtivo. É o que a Fernanda falou, que precisaria existir isso mesmo, né? Agora, temos que esperar a medicina despertar para isso, né? Já existem algumas faculdades que entram com a parte da espiritualidade, já existem neurologistas preocupados com isso, psiquiatras, que onde eles não têm mais resposta, então eles estão buscando em alguma coisa, e eles vão conseguir chegar nesse ponto. E a educação já está sofrendo mudança por conta da pandemia, né? A gente vê que realmente esse negócio de aula online, né, é complicado para os pais, mas ao mesmo tempo já está sofrendo uma modificação bastante grande. Então a gente acredita que tudo vai melhorar, né? Vamos ter fé, né? Mesmo que piore, né? Porque, como está no livro dos Espíritos, às vezes tem que piorar para que a gente consiga melhorar, né? A gente consiga avançar. É um processo, né? É um processo, mas você vê que tem uma distância, né? Infelizmente, entre o que nós conhecemos, entre o que nós sabemos e as possibilidades que a gente já poderia estar colocando em prática, né? Então, eu sei que isso nunca vale, né? Porque a gente sempre acaba se desviando, mas esse seria um projeto que eu colocaria em ação se eu ganhasse na loteria, né? Não preciso ganhar na loteria para pôr em ação, eu sei disso, né? Tá lá no Evangelho, mas seria, né? Porque a gente teria construir uma escola onde se educasse não só pessoas para um mundo, para os negócios, para profissões, mas onde se educasse uma alma, né? Onde você privilegiasse a educação da alma. E uma vez que a criança teve a chance de adquirir esses valores, de corrigir tendências, porque as tendências negativas, né, como a Eliana falou, a gente tem tendência a esquecer, a esconder, a mandar para o psiquiatra, para o psicólogo, né? E, na verdade, elas são todas... É ótimo que se manifeste, porque você pode tratá-las, né? Então, mesmo as tendências negativas que se manifestam na criança, é um alerta para que a gente tenha tempo de agir, de corrigir, de trabalhar em cima, né? E, na verdade, às vezes a gente deixa quieto, vai empurrando com a barriga e aquilo um dia vira um big problema para a pessoa e para os outros. Então, seria uma bênção ter essa educação, né? Ou que pelo menos a informação passe, né, para as pessoas, que a gente comece a falar para os pais, para as mães, talvez, quem sabe, né, criar um curso nos centros espíritas, né? Você quer ser pai, mãe, né? Começa a, né, criar lá uma série de 10 aulas nas quais a gente vai falar dessas coisas, indicar, né, caminhos, possibilidades, como lidar com situações difíceis. Então, há um trabalho a ser feito, né? E às vezes as pessoas, nós achamos que a doutrina... Não, a doutrina tem um impacto imenso na vida, na sociedade, na dinâmica das coisas, e a gente é que não tá... Allan Kardec já tinha visto esse impacto que ela tem, né? O homem era genial, ele já tinha percebido o impacto que teria na educação, na saúde, em tudo isso. Você está lá, né? É só olhar. Mas a gente precisa começar a pôr isso em prática, né? Porque muita gente sofre e não tem explicação. Mas eu acho que já vai ter muita mudança por conta desse problema. A pandemia está ensinando a tratar o aluno de uma forma diferente, porque os pais têm costume de despejar o aluno na escola para o professor educar. E acabou essa história. Agora, ou ele dá educação em casa, ou ele dá educação em casa, porque não tem escola, é tudo online. E essa mudança precisa ter, porque como eu lido com mocidade aqui no centro, também tem esse hábito. Eu trouxe meu filho aqui para ver se você dá umas orientações. Ok, só que de vez em quando eu vou marcar reunião com os pais, porque aqui eu não vou dar aula só para a mocidade. Eu quero os pais com a responsabilidade juntos, seguindo o que seu filho questionou na aula, como que está o comportamento dele. Então, eu faço acompanhamento também. Então, nessa parte no centro, é bem complexo.
Mas ainda os pais precisam parar com essa história de que escola é depósito de filho, sabe? Lá, deixa lá, o professor educa. O professor não educa, não. O aluno tem que ir educado, o professor está lá para dar aula, né? Mas, então, assim, como a gente ainda não pode ter um espaço, uma escola específica, eu falo, vamos trabalhando com aquilo que a gente tem, né? Que dentro do centro, né? Ou mesmo numa sala de aula, por exemplo, vocês já atendem professor que dão aula em bairros muito afastados aqui, e aí pegou 4, 5 alunos, assim, terríveis, e em desespero, a professora querendo largar a sala. Eu falei, não, você não precisa largar a sala, você precisa aprender a lidar com eles. Se está diante de você, você precisa aprender a lidar com eles. Só que não era uma pessoa espírita, tá? Só que eu tive que conduzir de uma forma que chegou no final do ano, eu fiquei muito feliz. 4 alunos se reabilitaram com ela e um só ficou ainda com muito problema. Eram problemas que trazia de convívio familiar, uma série de coisas. Então, assim, você tem que ir trabalhando tudo isso junto e colocando tudo aquilo que a gente sabe. Agora, se a gente está conversando com o espírito, é muito mais fácil. Agora, quando não está, é complicado, mas a gente tenta. Se veio diante da gente, eu falo assim, Deus me capacitou. Agora me ajuda aqui nessa hora, pelo amor de Deus, né? Manda os espíritos me auxiliar, porque assim, se veio diante de mim é porque eu vou ter condição de dar uma orientação. Então, que eu seja orientado pela espiritualidade para fazer, para auxiliar aquela pessoa que está diante de mim, né? É engraçado, Helena, porque a gente começou a falar no mesmo tempo, eu parei, mas você falou o que eu ia falar. Passa pela responsabilização dos pais, né? Você assumir a responsabilidade da sua criança. Antes de eu ter filho, antes de eu casar e tudo mais, eu fazia, eu quero ter 4 filhos. A gente fala isso de uma inocência. Eu quero ter 2 meninos e 2 meninas. A gente planeja coisas tão bobas, sem pensar no que é realmente ter filho, sem pensar no que vem com as ações, o que quer dizer você ser responsável por uma criança, educar uma criança, né? E por conta da vida atribulada que a gente vive no Brasil, é tudo tão rápido, a gente precisa trabalhar tanto para você poder ter dinheiro para pagar a empregada que vai ficar em casa com seu filho meio-dia, para pagar o motorista, para pagar milhões de coisas que você acaba terceirizando tudo isso. E aí, quando a escola vem e fala que seu filho está dando trabalho, seu filho não está entendendo, seu filho está perturbando a aula, seu filho está os professores e tudo mais, e você chega para um profissional da área de saúde que fala, seu filho tem características TDAH, eu acho que deve ser como um consolo e um... Como é que é soulagement, César? Um alívio. Alívio. E um alívio para os pais, de uma certa maneira. Eu posso resolver um problema. E você não vai nas causas. Você vai e resolve o problema, né? Então, geralmente eles negam, viu, Fernanda? Exatamente. Os que chegam comigo, eles negam o diagnóstico. Aí eu falo, então vamos negar. Então vamos fazer o seguinte, não vamos rotular a criança, vamos trabalhar com as diferenças que ela apresenta. Aí é mais saudável, a mãe e o pai participam. Mas geralmente eles negam o diagnóstico, viu? Aquele médico tá doido. Como assim, né? Então, assim, você levou ao médico, o médico deu um diagnóstico, o médico tá doido? Então, não. A gente está lidando com um mundo, né, que ele é complexo. Eles desenham um mundo, isso, e coloca, é como você falou, Fernanda, a gente programa. Tantos filhos, lindo, maravilhoso. Nós fazemos um negócio redondinho, só que não é assim que funciona, né? E aí sai da rota, a gente, né, se pega despreparado, né? E a visão... É interessante, César. A visão espírita, né, ela é tão profunda que ela vai... O pai espírita, ele vai entender, assim como a gente entende o sofrimento de uma doença, como, às vezes, saúde, né, aquilo que para você pode parecer, ou para os outros pode parecer um problema, né, o filho com problema, ou a situação problemática que você está lidando, o pai espírita, ele já está informado e tem as ferramentas para entender que, às vezes, aquilo é uma bênção. Quantas pessoas tiveram que se ajustar, mudar de vida, se equilibrar, não foram para a loucura que poderiam ter ido, porque tiveram um problema. Então, às vezes, é Deus protegendo a gente, é Deus mandando
alguém que você vai ter que se ocupar, que não seja só a sua doideira, para você poder, né, encontrar um caminho. Então, não, e ao mesmo tempo você vai estar partilhando a vida com alguém, ajudando alguém, né, e orientando alguém que precisa ser orientado, que está precisando, que veio para o planeta, que tem necessidades, né, que precisa, veio buscar algo. E é essa visão que falta, né, que a gente precisa ir incutindo nas pessoas. Nós somos todos almas, ajudando outras almas e sendo ajudado por eles também. Porque quantas mães e pais foram salvos porque tiveram uma criança com problema grave? Então, foi realmente um problema ou foi uma salvação? Então, é uma outra visão. Né? A gente, às vezes, estaria tomando cervejinha no bar, né? Se tivesse aparentemente tudo bem. E, às vezes, a gente está buscando, está procurando, está querendo solução para problemas, está estudando, está querendo entender as coisas, mas isso nos faz crescer, porque a gente está lidando com um enigma. E esse enigma exige empenho, exige esforço, exige trabalho. Né? E é isso, é esse o objetivo. Né? Nós somos todos almas, agora como pais, mas daqui a pouco nós vamos estar na condição de filhos. Né? Isso que a Eliana está fazendo, isso que nós fazemos numa evangelização infantil, numa mocidade, um estudo como esse, né? A gente tem que propagar essas coisas, porque eu quero nascer num planeta onde eu tenho acesso a um pouco de estrutura, para poder preservar minha alma, porque é muito difícil nascer sem recursos. É muito difícil nascer sem recursos materiais e, pior, é muito difícil nascer sem recursos espirituais. Às vezes você pode nascer numa casa riquíssima, de gente materialista, vã, né, que não te ensine nada, que te leve ao pior de si mesmo. Então, a gente tem que plantar muito mesmo, porque nós vamos ter direito à colheita. Né? Não é uma questão de interesse, é uma questão de inteligência. Eu tenho o direito de plantar para que eu possa ver no futuro essas possibilidades. Então, nós vamos chegar lá. A gente está vendo aí, que eu vi um psiquiatra, né, que assim, até com boa intenção e até com bastante humildade, né, ele publicou na internet, chegou para mim, não sei como, de um vídeo que alguém partilhou, e ele dizendo, olha, né, com essa situação, as doenças estão ficando muito complicadas, as pessoas têm vindo nos procurar, mas o problema mais sério que eu vejo que as pessoas vêm aqui é porque elas estão procurando um sentido para a vida. E olha, eu sinto muito, eu sou psiquiatra, eu não posso dar um sentido para a tua vida. Então, assim, eu achei muito honesto da parte dele, ao mesmo tempo um tiro no pé, né? Mas honesto, porque sim, ele não pode dar um sentido para a vida, só a não ser que ele tenha esse sentido, que ele seja um espírita, ou que ele seja, né, alguma coisa, ou tenha um valor, um conhecimento Mas nós podemos dar esse sentido para a vida. E não estamos cobrando nada por isso. Então, nós podemos dar esse sentido. Nós podemos dizer para a pessoa por que ela sofre. Por que ela está aqui. O que é que nós viemos buscar. Por que é temporário. Por que nós esquecemos. Por que nós amamos alguns, odiamos outros. Odiamos não, né? Não gostamos de outros. Temos simpatias, antipatias, vocações, tendências. Né? Então, esse conhecimento para nós parece muito já resolvido, não é. Não é, porque ainda há muitos enigmas na nossa alma, né? Há muita coisa que ficou lá para trás. Mas vai chegar o dia, por exemplo, em que a gente vai começar a resgatar essas memórias. Né? Então, vai ser, por exemplo, quantas línguas nós já sabemos? Com certeza não é só português, espanhol, francês, né, inglês. Quantas línguas nós já sabemos? A gente já pode ter vivido no Egito, a gente já pode ter vivido na Grécia, em Roma. Isso tudo está no nosso psiquismo. A gente pode ter sido homem, mulher, médico, soldado,
Pode ter sido muita coisa, e o conhecimento está ali, está disponível, mas tem que ser bloqueado, porque senão a gente endoidece, né? Muito rico, muito complexo e muito bonito, né? E a gente está diante de uma coisa que, assim, vale a pena, né? Esses momentos de reflexão, de estudo, porque a gente está realmente adquirindo também um conhecimento que vai ficar. Né? Seria muito bom, né, Eliana, se chegasse no teu consultório e pudesse falar, né? Que maravilha, parabéns pela gravidez, né? Se todo mundo É que a gente se tivesse, preocupa. todo mundo tivesse esse conhecimento, porque a responsabilidade da educação de um filho é tão grande, né? A gente é uma alegria saber que uma criança vai chegar, mas a gente não sabe quem é que está vindo, né? A gente não sabe quem é que está sob a nossa responsabilidade. E quanto esse conhecimento espiritual é precioso na educação de uma criança. Porque a criança pode ser, vem com belas tendências, mas pode ser criança com tendências muito difíceis, né? E mesmo os inteligentes às vezes são complicados. Pois né? Então, e quanto é precioso conhecer tudo isso, né? E que os pais nós pais que temos esse conhecimento, né? O quanto isso faz diferença na educação dos nossos filhos, né? Bom, a gente está finalizando e o nosso tempo está acabando. E eu faria um último comentário só. Uma das preocupações que eu tive como professor a vida toda foi fazer meus alunos se sentirem bem. E assim, nunca... Às vezes a pessoa não sabia, né, uma coisa, tinha dificuldade. Eu sempre tive essa preocupação de dizer, olha, você não sabe isso, não tem problema. Trabalhe um pouco, né, você precisa passar meu curso. Eu posso te ajudar. Mas você sabe tocar violão? Ah, eu sei, professor, isso eu sei. Eu falei, mas eu não sei. Entendeu? Então, ser bom com a bateria, se você colocar na minha mão, não vai sair um som nenhum, porque eu não sei fazer nada com ela. Você conhece motor? Ah, eu conheço, professor. E, estranhamente, alunos que às vezes não conseguiam resolver as equações de química e física, conseguiam montar e desmontar um motor, né? Então, nos projetos, eu colocava eles para trabalhar, né, para fazer toda a parte prática, e eles que faziam tudo. Então, assim, nós estamos no mundo, né, como a Fernanda disse, a gente às vezes tenta colocar todo mundo na mesma caixinha, né? E nós não cabemos todos, mas a gente entende, né, que a sociedade precisa ter uma planificação, precisa ter uma norma, precisa ter E é difícil se adaptar a todo mundo, mas vai chegar o tempo, né, que nós teremos talvez escolas menores, com pais que participam, que não fique tudo nas costas, né, do professor e da direção, pequenos grupos onde os pais realmente participam, estão presentes, acompanham, também continuam informação, né, porque a gente acha que porque é adulto acabou, não acabou. Né? Quem de nós aqui, sendo espírita, achar que na idade que está, já acabou, já está tudo resolvido, não entendeu nada de espiritismo. Né? Nós só estamos no começo. Então, ler... eu já li bastante. Não leu nada. Né? Pode planejar aí que tem pelo menos uns 500 livros para ler. Né? Então, estudar... não, mas não entendeu, então, porque nós estamos só começando. Né? A nossa formação continua, o nosso empenho continua, o nosso trabalho continua. E o que a gente trabalhar para adquirir até o último dia, fica com a gente. Então, você não perde nada, né? É investir em si mesmo. Então, assim, nós vamos chegar a isso, né? Nós vamos chegar a essa sociedade, e é essa sociedade que o Espiritismo já viu lá atrás. Agora, a gente precisa partilhar esse conhecimento, divulgar, né? Nós vamos ver muita coisa bonita, muita coisa, por exemplo, ser capaz de escanear um cérebro e dizer essa criança vai ter propensão para música, essa criança vai ter propensão para as matemáticas, né? A gente vai ver muita coisa, mas que o conhecimento espírita chegue às pessoas, né?
que ele chegue às pessoas. E aí a gente vai tendo condições de criar essa nova estrutura, né? Porque senão vai ser difícil. Certo? Vamos finalizar então? Senhor Jesus, Mestre, guia e condutor dos nossos caminhos. Nós te chamamos Mestre, Senhor, e este foi o único título que o Senhor aceitou. Mestre da vida, Senhor da luz, Mestre das almas, Divino Professor dos nossos corações. Nós nos ajoelhamos, Senhor, espiritualmente, para agradecer ao teu coração generoso o gesto de amor. Sendo uma estrela, o Senhor aceitou vir ao nosso mundo, viver em um corpo, sentir o frio e o calor. Quantas vezes teus dedos pequeninos se machucaram na carpintaria de nosso pai José. Quantas vezes teus pés pequeninos sentiram as pedras, a poeira da estrada, o odor das flores. Nós te contemplamos, Senhor, no teu amor, na tua misericórdia, no teu gesto de imenso amor para com todos nós. E nós te ouvimos ensinando aos doutores da lei, tendo ainda apenas 12 anos, sendo uma alma hiperlúcida. Talvez não tenha tido, Senhor, nenhuma ilusão, mas como todo menino desta idade, talvez o Senhor tenha pensado: ah, eles me entendem. Mas nós não entendíamos, Senhor. E te demos como compensação o chicote, os espinhos, a cruz, os pregos. Perdoa, Senhor, a nossa ignorância. E quando te imaginávamos perdido e distante, o Senhor volta para dizer: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Vinde após mim, tomai a vossa cruz, e eu vos mostrarei o caminho. Nós te agradecemos, Senhor, ter pago o resgate da nossa libertação espiritual. Ajuda-nos, Senhor, a abrir com as nossas próprias mãos as grades da nossa ignorância, da nossa miséria, da nossa cegueira.
Nós te agradecemos, Senhor, neste dia em que celebramos a tua paixão, nós celebramos igualmente a vinda deste apóstolo do teu amor, Chico Xavier. A prova viva de que o Senhor não nos esqueceu. A prova viva de que o Senhor nos perdoou e que sempre nos amou, apesar da nossa ignorância. Hoje celebramos, Senhor, a tua passagem, teu sofrimento, e celebramos o nascimento daquele que veio para nos dizer: Ele está sempre conosco. Nós te agradecemos, Senhor, por cada dia da tua presença na Terra e por cada dia da presença de Chico Xavier neste planeta. Que as luzes do alto abrandem nossas lutas, nossos sofrimentos, nossas dores, e que nós possamos, Senhor, ter consciência, lutarmos e abrirmos as grades que nos separam da liberdade. O resgate foi pago, nós estamos livres. Por que não deixamos a cela? Mestre querido, receba, Senhor, a nossa mais profunda gratidão e que nós possamos acender a luz dos teus ensinamentos para todos os homens deste mundo, para todas as criaturas. Que a tua luz brilhe e que ela ilumine o nosso caminho para a liberdade e para Deus. Fique conosco, Senhor. Receba, Mestre, a nossa mais profunda gratidão. Que a tua luz envolva, ampare e proteja cada um de nós, hoje e para todos sempre, Senhor. Que assim seja, Mestre. Muito obrigada a todo mundo. Boa noite. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Páscoa. Feliz Boa Páscoa. Feliz Páscoa para vocês. Bom fim de semana. Tchau. Para todos. Tchau, tchau. Bom fim de semana. Bom fim de semana, Obrigado Dina. para você também, Dina. Obrigado.